Estamos de volta com o nosso programa Sempre com Você, né? Agradecendo mais uma vez o pessoal que está em casa e Paloma Ortega que está aqui segundona, hein, Paloma? Opa! Olá, pessoal de casa, boa tarde. Venho trazer as notícias nessa semana, que tem um feriadinho aí pra gente, né? Dia 15. É. Olha só, gente. Semana boa. O pessoal já fica até na expectativa da semana. Fica animado, né? Gente, é o último feriado do ano, depois vem só lá Natal, né? É só Natal? Olha, só o ano Natal. Acabou, hein? 2018 passou rápido, né, Antonielli? Voando, graças a Deus. E o que nós fizemos, né? Chega a música. O que você fez? A música chegou no final do ano e era o que a gente falava hoje aqui, né? Verdade. Um ano termina, nasce outra vez. O que você fez na sua vida? É verdade. A gente fica pensando sempre no final do ano, né? Se a gente conseguiu concretizar as coisas que a gente planejou, mas geralmente a gente não concretiza tudo, né? Mas alguma coisa a gente faz. A gente tem que ter um saldinho ali, né? É positivo. Verdade, mas sempre mantendo a fé em Deus. É verdade. E o nosso tempo, Paloma, vai continuar assim? Como tá? Pois é. Agora a gente estava nublado? É verdade. Ontem o sol estava bem quente aqui na nossa cidade de Campo Grande. Hoje a gente tem mais notícias aí da previsão do tempo. Acredito que vai dar uma esfriada aí. Tomara, né? Acho que eu gosto. Fresquinho. Fresquinho é bom, né? Suar ninguém merece. Vamos lá, então? Vamos lá. Muito bem, pessoal de casa, boa tarde. Começando o noticiário de hoje. E segundo o Tribunal Superior do Trabalho, foram movidas cerca de 1,2 milhões de ações trabalhistas de janeiro a setembro de 2018. No mesmo período do ano de 2017, as ações ultrapassaram a quantidade de 2 milhões. Maurício move um processo na justiça contra a antiga empresa. Eu não tinha hora de janta. E aí depois que eu saí da empresa que eu fui correr atrás disso. Atitudes como a dele vêm diminuindo desde que passou a valer a reforma trabalhista. O número de ações movidas na justiça caiu. Segundo o Tribunal Superior do Trabalho, de janeiro a setembro deste ano, foram movidos cerca de 1.280.000 processos trabalhistas. No mesmo período do ano passado, esse número foi de 2.013.000, 36% a menos. Um dos motivos é que a reforma trabalhista obriga o empregado a pagar as despesas do processo, caso perca a ação. A reforma trabalhista, que completa um ano agora, alterou mais de 100 artigos da CLT e também criou novas modalidades de contratação. A jornada ganhou a possibilidade de ser cumprida em turnos de 12 horas, seguidos de 36 horas de descanso. O horário de almoço pode ser negociado, desde que tenha pelo menos 30 minutos de intervalo. As férias podem ser divididas em até 3 períodos por ano, antes eram apenas 2. O banco de horas foi regulamentado e deve ser compensado em até 6 meses. Também foi criada a chamada contratação intermitente, quando o profissional recebe apenas as horas trabalhadas, além do teletrabalho, feito fora do ambiente da empresa por meio da tecnologia. Ela muda profundamente o comportamento dentro da empresa, tanto de empregado e empregador, e com essa mudança de comportamento, a gente espera que ela possibilite a longo prazo mais segurança jurídica na geração de empregos. Elogiada por alguns por permitir maior flexibilidade nas negociações de trabalho, a reforma é criticada por outros. Os sindicatos deixaram de receber o imposto sindical e fazer a homologação das demissões. Que a empresa agora pode homologar no escritório e vamos imaginar que a rescisão desse trabalhador fosse R$10 mil. Ela vai pagar 1.000, vai pagar 1.500. E esse trabalhador ele terá dificuldade, porque também como acabou a justiça gratuita, ele corre uma série de riscos até de reclamar e ele correu o risco de perder a ação. Outra crítica de especialistas é que a reforma trabalhista foi anunciada como solução para diminuir a informalidade e gerar emprego, mas na prática o resultado não foi esse. O que nós estamos vendo é que não se gerou emprego, de fato. Os empregos que foram gerados ao longo desse ano, na sua grande maioria, foram informais. Ou seja, as duas principais justificativas com relação à reforma, elas não se efetivaram. Esta lei não veio resolver o problema do desemprego. Ela veio atenuar um pouco a insegurança jurídica, de modo que isso possibilitasse devagarzinho que as empresas conseguissem empregar um pouco mais e o empresário, em vez de gastar o dinheiro com o advogado, ele gasta dinheiro gerando emprego. Subiu para 14 o número de mortos em um deslizamento ocorrido no sábado no Morro da Boa Esperança, em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro.
equipes de resgate encontraram, com a ajuda de moradores da região, 11 pessoas com vida. Equipes de resgate encontraram mais 4 vítimas neste domingo e subiu para 14 o número de mortos em um deslizamento ocorrido no sábado em um morro em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro, depois de dias de fortes chuvas. A tragédia ocorreu no início do sábado, quando uma enorme pedra caiu e atingiu pelo menos 9 casas e uma pizzaria na encosta do Morro da Boa Esperança, em Piratininga. Moradores denunciaram a ausência do poder público na região, com casas precárias, muitas vezes construídas em terreno instável. Aquilo ali já era uma tragédia anunciada, né? Porque a Defesa Civil sobe o morro, fala que está interditado, mas não arruma uma casa, não faz um projeto, não bota ninguém em lugar nenhum. Pobre vai morar onde? Cerca de 200 soldados, entre bombeiros e policiais militares do Rio de Janeiro, trabalham contra o tempo para tentar encontrar rastros de desaparecidos nos escombros, com a ajuda voluntária de vários moradores da localidade. O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, disse no sábado que a área não foi diagnosticada como de alto risco geológico dentro do mapeamento de risco do governo do Rio de Janeiro. E depois de uma cirurgia de 6 horas que exigiu o envolvimento de 20 médicos e enfermeiras, 2 gêmeas siamesas butanesas foram separadas com sucesso na Austrália. 2 gêmeas siamesas de 15 meses de vida foram separadas em uma cirurgia na Austrália. Nima e Dawa nasceram no Butão e puderam passar pela cirurgia graças a instituições de caridade. Mais de 20 médicos e enfermeiras trabalharam durante 6 horas para separar as meninas, que compartilhavam apenas um fígado. Seus intestinos estavam entrelaçados, mas de forma reversível. Os médicos estão otimistas quanto à recuperação das crianças. Ainda não é possível executar uma operação como essa no Reino do Butão, já que o país ainda não atingiu o grau de desenvolvimento médico necessário. E diante da crise humanitária na Venezuela e a migração em massa para o Brasil, após o Congresso da Signes Brasil, as TVs católicas assumiram um assunto comum, o documentário Brasil e Venezuela, Caminhos da Solidariedade, uma produção da Rede Vida com o apoio da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Você poderá acompanhar essa produção aqui na TV Imaculada no dia 17 de novembro, próximo sábado, às 15 horas e também às 23h15. Bom, e o presidente americano Donald Trump garantiu a seu colega francês Emmanuel Macron neste sábado que os Estados Unidos querem uma Europa forte e concordou sobre um aumento de repasse europeu à OTAN. O republicano está em Paris para a participação da comemoração do centenário do armistício da Primeira Guerra Mundial. O presidente francês Emmanuel Macron recebeu neste sábado no Palácio do Eliseu, em Paris, seu colega americano Donald Trump. O encontro aconteceu em meio a um mal-estar após uma entrevista de Macron em que defendeu a criação de um verdadeiro exército europeu e a necessidade de se proteger frente à China, Rússia e até Estados Unidos. Ao chegar a Paris na noite de sexta, o republicano denunciou pelo Twitter as declarações de Macron, as quais chamou de muito insultantes. Ele acrescentou que talvez a Europa deva antes pagar sua parte na OTAN, que os Estados Unidos subvencionam amplamente. A presidência francesa alegou uma confusão na interpretação das declarações de Macron, e o presidente francês falou sobre o assunto neste sábado. Concordo com o presidente Trump que precisamos partilhar melhor o fardo dentro da OTAN, e é por isso que penso que as minhas propostas para uma defesa europeia são muito nesse sentido, porque significa mais Europa dentro da OTAN, mais capacidade para arcar com a nossa parte do fardo, e eu acho que é muito justo e é muito importante. Nós nos entendemos do ponto de vista da equidade, e eu quero que seja justo. Queremos ajudar a Europa, mas tem que ser justo. Atualmente, o ônus está em grande parte com os Estados Unidos. Como o presidente diz, ele compreende, e ele entende que os Estados Unidos não podem fazer mais do que já fazem se isso se tornar justo para nós. Trump disse ainda que os Estados Unidos desejam uma Europa forte. O republicano está na capital francesa para participar das comemorações do centenário do fim da Primeira Guerra Mundial. No domingo, ele irá a uma cerimônia no Arco do Triunfo, que será o ponto alto das comemorações, com a presença de 60 chefes de Estado e de governo. Manifestantes protestaram neste domingo em Paris contra a presença do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump,
na celebração dos 100 anos do fim da Primeira Guerra Mundial. Ativistas do grupo Fêmen também fizeram protesto durante a cerimônia na Champs-Élysées. Trump não participou do Fórum Internacional pela Paz organizado pela presidência francesa. As comemorações pelos 100 anos do fim da Primeira Guerra Mundial neste domingo em Paris celebraram a paz, mas também tiveram manifestações. Cerca de 1.000 pessoas se reuniram na Praça da República para protestar contra a presença do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Os manifestantes carregavam cartazes onde se lia "Senhor ódio, deixe a Europa" e "Sem justiça, não há paz". Também foi exibido um boneco inflável de Trump, representado como um bebê. Mais cedo, 3 ativistas do grupo Fêmen conseguiram driblar as barreiras de segurança na Champs-Élysées e se aproximaram da comitiva do presidente americano. As mulheres foram detidas. Depois da cerimônia no Arco do Triunfo, chefes de Estado e autoridades como o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, e a diretora do FMI, Christine Lagarde, almoçaram no Palácio do Eliseu, sede da presidência francesa. Mais tarde, todos os líderes, exceto Donald Trump, participaram com membros da sociedade civil de um Fórum Internacional pela Paz, organizado pela presidência francesa para defender o multilateralismo que prevaleceu desde o final da Segunda Guerra Mundial. Trump fez uma visita ao cemitério de Suresnes e prestou homenagem aos soldados americanos que morreram em combate durante a Primeira Guerra. Em seu discurso, o presidente saudou os grandes guerreiros que deram tudo pela família, pelo país, por Deus e pela liberdade. E a carta de São Paulo Apóstolo a Tito guiou a reflexão do Papa Francisco na homilia desta segunda-feira, na celebração da missa na Casa Santa Marta. Trata-se de especificar nos mínimos detalhes a figura do bispo, definir os critérios para colocar a igreja em ordem. Mai la Chiesa è nata tutta ordinata, tutto a posto, senza problemi, senza confusione, mai. Sempre è nata così. E questa confusione, questo disordine va sistemato. La definizione che dà il Vescovo è un amministratore di Dio. No, dei beni, del potere, delle cordate, no, di Dio. Sempre deve correggere se stesso e domandarsi: io sono amministratore di Dio o sono un affarista? Deve essere irrepreensível. Agora vamos falar da previsão do tempo. O dia em Campo Grande amanheceu com céu entre nuvens e previsão para Mato Grosso do Sul é de tempo nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no período da tarde no centro, oeste e norte de MS. A segunda-feira será bem quente no estado, com temperaturas máximas na casa dos 36 graus, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia. Na capital, dia parcialmente nublado, com possibilidade de chuva em áreas isoladas. Temperatura máxima de 34 graus e umidade relativa do ar entre 80% e 45%. Antonielli, essas foram as informações de hoje. Até amanhã e salve Maria Imaculada. Salve Maria Imaculada, Paloma, obrigada, viu, mais uma vez, e claro que amanhã eu te espero. E eu falei para vocês que a gente vai falar sobre o coração da Imaculada Triunfará, é o tema do nosso Diga Assim desse ano. Amanhã nós vamos falar sobre esse assunto aqui no nosso programa Sempre com Você. E, gente, lembra que eu falei para vocês que a gente está tendo uma ação entre amigos que vale um quadro lindo da Santa Ceia? Então, ainda temos bastante números e queremos sortear logo esse quadro. Então, você que está em casa, quer participar, quer ajudar a gente, lembrando que tudo que a gente faz aqui é para ajudar na manutenção da nossa obra de evangelização. Esse quadro, de forma especial, em manutenção da Rádio Imaculada Conceição. Vamos dar uma olhadinha nesse quadro, para você ficar com água na boca aí, ligar para nós e já vir aqui adquirir o seu número. O
quadro é lindo e é este quadro que você visualizou agora aí. Então, para você adquirir, é só procurar Rádio e TV Imaculada Conceição, tá bom? Valor R$5. Um beijo grande para você e para sua família. Amanhã estaremos de volta aqui no Sempre com Você. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada. Tchau, tchau.